Há muito, muito tempo, existia um homem chamado Abrão. Ele era casado com uma mulher muito especial chamada Sarai. Os dois viviam numa terra chamada Ur dos Caldeus, um lugar cheio de casas bonitas, mercados barulhentos e muitas pessoas. Mas, um dia, Deus falou com Abrão, sim, o próprio Deus do céu. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos e o que ele disse foi algo extraordinário. Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. O teu nome será famoso e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2 Uau! Imagine só ouvir isso diretamente de Deus. Abrão não hesitou. Mesmo sem saber exatamente para onde ia, ele confiou. Ele pegou Sarai, seus servos, seus animais e tudo o que tinha, e partiu. Ele sabia que, se Deus estava guiando, tudo daria certo. Mas tinha um detalhe muito importante. Sarai, sua esposa, não podia ter filhos. Ela já era muito idosa e nunca tinha conseguido engravidar. Isso deixava seu coração triste, porque, para que Abrão tivesse uma grande nação, ele precisaria de filhos, não é? Mesmo assim, Deus prometeu. Ele disse que Abrão teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Você já tentou contar as estrelas? É impossível. Era assim que seria a família de Abrão. E sabe o que é mais incrível? Abrão acreditou. Ele olhou para o céu, viu aquele montão de estrelas brilhando, e mesmo sem entender como isso poderia acontecer já que Sarai não tinha filhos. Era idosa, ele confiou em Deus. E a Bíblia diz que isso agradou ao Senhor. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6 Sarai, que andava sempre ao lado de Abrão, também ouviu essas promessas. Ela achava tudo muito lindo, mas lá no fundo, tinha dúvidas. Afinal, ela já tinha vivido muitos anos e nunca teve um bebê. Como seria possível? Mas, o tempo passou, e mesmo quando tudo parecia impossível, Deus não se esqueceu da promessa que havia feito. Ele havia escolhido Abrão e Sarai para um plano grandioso. E essa foi apenas a primeira parte de uma jornada cheia de fé, aventura e milagres, que estava apenas começando. O tempo foi passando, e passando, e passando. Sarai e Abrão já estavam muito velhinhos. Os cabelos brancos apareceram, os passos ficaram mais lentos e mesmo assim, nada de um bebê. Sarai olhava para o céu cheio de estrelas e pensava, Deus prometeu uma grande família, mas será que eu ainda posso ter um filho? Ela começou a ficar impaciente e triste. O desejo de segurar um bebezinho nos braços era enorme. E, como os anos passavam e ela continuava sem filhos, Sarai teve uma ideia própria, mas que não foi a melhor. Naquele tempo, era comum que, se uma mulher não podia ter filhos, ela oferecesse uma serva para o marido, como uma espécie de barriga de aluguel. Então Sarai chamou sua serva egípcia, uma moça chamada Agar, e falou com Abrão, veja, o Senhor me impediu de ter filhos. Tome, por favor, minha serva Agar. Talvez, por meio dela, eu consiga ter um filho. Gênesis 16, 2 Abrão ouviu Sarai e aceitou. Agar se tornou esposa dele também e logo ficou grávida. E foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Quando Agar descobriu que estava esperando um bebê, ela começou a se achar melhor que Sarai. Ela andava com o nariz empinado e tratava Sarai com desdém, como se dissesse, eu consegui o que você não conseguiu. Sarai ficou muito triste e chateada. Aquilo machucou o coração dela. Então, com o coração apertado, ela falou com Abrão, minha aflição seja sobre ti. Eu mesma coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela viu que está grávida, me despreza. Gênesis 16, 5 Abrão respondeu que ela podia fazer com Agar o que achasse melhor.
Então Sarai começou a tratar Agar com dureza, e a moça fugiu para o deserto. Mas mesmo no deserto, Deus mostrou que ele via tudo. Um anjo do Senhor apareceu a Agar e disse que o filho dela se chamaria Ismael, que significa Deus ouve. O anjo a consolou e mandou que voltasse para casa. E assim nasceu o menino Ismael, o filho de Abrão com Agar. Mas, atenção, essa não era a promessa que Deus havia feito. A promessa de Deus era para Abrão com Sarai. Deus tinha um plano muito maior, e ele nunca se esquece do que promete. A atitude de Sarai, embora tenha parecido uma boa ideia naquele momento, trouxe confusão, tristeza e divisão para a família. Isso nos ensina algo muito importante: devemos confiar no tempo de Deus e não tentar apressar as promessas com nossos próprios planos. Mesmo com esse erro, Deus continuava cuidando de Abrão e Sarai, e a história deles ainda estava longe de acabar. Mesmo depois de todo o problema com Agar e Ismael, Deus não desistiu de Abrão e Sarai. Ele é um Deus fiel, que nunca esquece as promessas que faz, mesmo quando as pessoas cometem erros. Abrão já tinha 99 anos de idade. Isso mesmo, ele estava quase completando 100 anos. E Sarai tinha 89. Eles já estavam bem velhinhos, mas o coração de Abrão ainda estava cheio de fé. Então, um dia, Deus apareceu novamente a Abrão, e dessa vez, ele trouxe uma mensagem muito especial, diferente de todas as outras. Deus disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandemente." Gênesis 17, 1-2. Abrão ficou tão emocionado, tão tocado pela presença de Deus, que se curvou com o rosto em terra, em sinal de reverência. E então, Deus falou algo surpreendente: "O teu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque te constituí pai de muitas nações." Gênesis 17, 5. Uau! Que mudança linda! Antes, Abrão significava pai exaltado, mas agora, Abraão significava pai de muitas nações. Era como se Deus estivesse dizendo: "Abraão, a promessa está viva. Eu não mudei de ideia, mesmo que pareça impossível. Eu sou o Deus que faz milagres." Mas não foi só o nome de Abrão que mudou. Deus também falou sobre sua esposa. E, quanto a Sarai tua mulher, não a chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Gênesis 17 e 15-16. Que momento emocionante! Sarai, que por tanto tempo se sentiu pequena, triste e esquecida por não ter filhos, agora era chamada de Sara, que significa princesa. Deus estava dizendo: "Sara, você não é qualquer mulher. Você será mãe de reis. Você será mãe de nações." Mesmo com a idade avançada de Abraão e Sara, Deus estava mostrando que nada é impossível para ele. A promessa que parecia tão distante estava mais viva do que nunca. Agora, com os novos nomes, Abraão e Sara estavam prontos para viver a fase mais incrível da vida deles. Eles não sabiam ainda como, nem quando, mas sabiam de uma coisa: Deus havia falado. E isso era mais do que suficiente. Era um dia comum na tenda de Abraão, no calor do meio-dia, quando o sol brilhava forte no céu do deserto. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, descansando, quando algo maravilhoso aconteceu. De repente, ele viu 3 homens misteriosos se aproximando. Eles não pareciam homens comuns. Havia algo especial neles. Eles brilhavam com uma presença diferente, quase celestial. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra. Abraão correu até eles. Mesmo sendo idoso, ele se apressou para mostrar hospitalidade, como era costume naquela época. Ele se curvou e disse: "Senhores, por favor, não passem adiante sem parar aqui um pouquinho. Deixem-me trazer água para lavar os pés de vocês e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar pão para que se fortaleçam." Gênesis 18, 13.
5 Os visitantes aceitaram com um sorriso. Abraão correu para a tenda e disse a Sara: depressa, pega a melhor farinha e faz uns pães bem gostosos. Depois, ele mandou preparar carne, leite e coalhada, um verdadeiro banquete no meio do deserto. Ele queria servir o melhor que tinha aqueles visitantes tão especiais. Enquanto comiam à sombra da árvore, um deles olhou para Abraão e perguntou: onde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: está ali, na tenda. E então veio uma promessa surpreendente, que mudaria tudo: voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10 Uau! Um filho! Mas Sara estava escondida atrás da cortina da tenda, ouvindo tudo. Quando ela escutou aquilo, ela riu. Sim, ela riu baixinho consigo mesma e pensou: como poderei ter um filho agora? Eu já estou velha, e meu marido também. Mas os visitantes sabiam exatamente o que ela estava pensando. Um deles, que era o próprio Senhor, perguntou a Abraão: por que Sara riu? Há alguma coisa difícil para o Senhor. No tempo determinado, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Gênesis 18:13-14 Sara ficou com medo e disse: eu não ri. Mas Deus respondeu com carinho: não é verdade. Tu riste sim. Aquela cena foi muito especial. Deus, com todo amor e poder, estava dizendo para Abraão e Sara: eu vejo vocês. Eu sei do coração de vocês. E a promessa vai se cumprir. Mesmo que pareça impossível, eu posso todas as coisas. E ali, debaixo da árvore, ao som do vento suave no deserto, a promessa foi confirmada mais uma vez. A visita daqueles 3 homens não foi comum. Foi um lembrete celestial de que Deus cumpre tudo o que promete, no tempo certo, do jeito dele, e que nada é difícil demais para o Senhor. Depois de tantos anos esperando, depois de tantas lágrimas, dúvidas e até risadas, o impossível aconteceu. Deus cumpriu sua promessa. Sara, que já tinha 90 anos, e Abraão, com seus 100 anos, viveram um milagre mais bonito de suas vidas: o nascimento do seu filho. Sim, um bebezinho nasceu naquela tenda no deserto. Um bebê que não foi fruto da força humana, mas do poder de Deus. Um presente do céu. Um filho da fé. Quando Sara segurou aquele bebê nos braços pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas, mas agora eram lágrimas de alegria. Ela olhou para o rostinho pequenino, cheirou o cabelinho macio e disse com o coração explodindo de felicidade: Deus me encheu de riso, e todos que ouvirem isso vão rir comigo. Gênesis 21:6 E por isso, eles deram ao menino o nome de Isaque, que significa riso ou ele ri, porque a promessa de Deus foi tão incrível, tão surpreendente, que só dava vontade de sorrir, rir e cantar. Sabe o que isso nos ensina? Que nada é impossível para Deus, que Ele cumpre o que promete, e que mesmo que demore, mesmo que pareça difícil, o tempo de Deus é sempre perfeito. Isaque cresceu sendo amado por seu pai e sua mãe, e cada vez que Sara ouvia correr ou rir no acampamento, ela lembrava que Deus era fiel, bom e poderoso. Aquela criança era mais do que um filho, era uma prova viva do amor de Deus. E assim termina a história de Sara, a mulher que esperou com fé, que riu da promessa e depois rendeu louvores ao Deus que faz milagres.